Ateísmo, palavra que tem origem no grego, é definido como a ausência de crenças em qualquer divindade. Segundo o dicionário, é uma doutrina que nega categoricamente a existência de Deus. Ao contrário de outras crenças e religiões, o ateísmo não tem base em textos sagrados ou hierarquia. O ponto de união entre os ateus é a ausência de crença em deuses. Albert Einstein, Freud, Karl Marx e o físico Stephen Hawking integram a lista de pessoas que adotaram o ateísmo em suas vidas. Uma pesquisa recente da revista Super Interessante aponta proporcionalmente a Suécia como o país do mundo onde há mais pessoas que se definem como ateus, 85% da população. Vietnã, Dinamarca e Noruega também têm mais de 70% da população descrente. Considerando números absolutos, a China lidera o ranking com mais de 181 milhões de ateus no país. No Brasil, 1% da população se define como ateu, segundo a pesquisa do Datafolha de dezembro de 2019, e 10% não professam nenhuma religião. Ao contrário do ateísmo, a Bíblia mostra a existência de Deus. A presença e soberania do Criador é apresentada de diversas formas, inclusive com evidências biológicas e científicas. Coisa alguma surge do nada. Por isso, a inteligência da criação reflete a inteligência do Criador. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva, 24 horas, uma igreja que ama você. O programa de hoje, o programa Mundo Real Entrevista. Vamos conversar com o nosso professor Ayman Sampaio, em Belo Horizonte, onde ele vai contar para a gente aquilo que Jesus fez na vida dele, antes dele conhecer o Evangelho, quem ele era e quem ele se tornou a partir de Cristo. E antes disso, eu quero convidar você para participar de uma de nossas reuniões na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. A nossa igreja Assembleia de Deus de Gramacho está aberta todos os dias. Mesmo no período da pandemia, nós estamos tendo as transmissões online e estamos tendo culto presencial. E você é o nosso convidado para participar de uma dessas reuniões conosco, tá bom? Mais uma vez o endereço para você não esquecer. Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Jesus mudou a minha vida nesse endereço. E Ele quer mudar a sua também. Para você que mora no centro do Rio, zona sul do Rio de Janeiro, nós estamos na Barata Ribeiro, número 99, em Copacabana. Pastor Leonardo Miranda e obreiros estão prontos, apostos para receber você e toda a sua família. Venha conhecer Jesus, ouvir o Evangelho, porque a Bíblia diz no Salmo 119 que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. E na nossa igreja, graças a Deus, não falta palavra. O nosso pastor, o nosso reverendo, quero mandar um abraço para o nosso reverendo José de Santana Santos, o nosso líder, né? Ele é alguém comprometido com a Escritura, um guardião da palavra de Deus, e nós nos sentimos honrados em fazer parte de uma igreja e ter um pastor que ama Jesus e a Bíblia, tá certo? Programa de hoje, vamos a Belo Horizonte conversar com o professor Ayman Sampaio, que hoje ele é diretor de ensino da Rede Cromos, e ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Minas Gerais, o FMG, e atuou como professor de Física durante 24 anos no curso de pré-vestibular, pré-ENEM, na Rede Cromos de Ensino. Boa tarde, nosso querido professor, hoje missionário, Ayman Sampaio. Boa tarde, pastor André. É um prazer falar com o senhor nesse momento. E, como o senhor falou, eu já gostaria aqui também de
louvar a Deus pela vida do meu pastor, reverendo José Santana, louvar a Deus pela vida do senhor e demais pastores do nosso ministério. Muito obrigado pelo convite, é uma honra e um prazer estar aqui com o senhor nesse momento. Ayman, quando a gente ouve um pouquinho a sua história de conversão, antes dela, você se definia como ateu. Como surgiu o ateísmo na sua vida? Foi influência de alguém? Ou você tomou essa decisão individual? E quando você se conheceu como ateu? Sim, senhor pastor. Era isso mesmo, né? Um ateu convicto, né? Eu diria assim, um ateu convicto, não era um ateu de modismo. Essa convicção, né, de não acreditar em um mundo espiritual começou desde cedo, no próprio ambiente familiar, com a influência dos irmãos, que de alguma forma contestavam ali todo um sistema político da época. Eu nasci em 1967, e aí os meus irmãos naquele ambiente ali da década de 70, né, onde a gente tinha ali o regime militar, e a contestação, aquela ordem vigente, ela vinha toda com uma ideologia política, social, anti-Deus, anti-evangelho, e aos poucos aquilo ali foi se tornando uma convicção, né? Apesar da minha mãe ser católica e ali nos ensinava, por exemplo, o Pai Nosso, enfim, havia esse tipo de influência, mas o que predominava é toda aquela análise política, social, antissistema, e a influência, né, da leitura marxista de negar a existência de Deus o tempo todo. E isso se aprofunda quando eu venho para a universidade. E aí a gente, aquele orgulho que já está no coração do homem, de achar que sabe de todas as coisas, e esse ambiente, a militância política da esquerda, tudo isso só aprofundou essa convicção da não existência de um mundo espiritual. Então eu negava qualquer coisa que se relacionasse à espiritualidade, né? Apenas a visão materialista sobre todas as coisas. Então a visão materialista governava a minha vida em todas as dimensões. Ayman, você se declarava ateu no seu ciclo social? E como as pessoas viam você como ateu, se é que você fazia isso? Sim, senhor, declarava isso publicamente. E assim, às vezes, aquelas pessoas mais religiosas, às vezes censuravam, mas assim, nunca houve ali uma interferência, uma rejeição. Às vezes despertava curiosidade, enfim, reações diferentes, né? Era esse tipo de situação. Mas sempre que tinha oportunidade ali, eu fazia a defesa dessas convicções, né? Era aquilo que eu acreditava. E como era a sua percepção sobre a vida, né, as circunstâncias da vida, como ateu? Porque nós estamos falando aqui do Ayman antes da conversão dele, tá? Como é que era o seu ponto de vista, sua percepção sobre a vida, sobre as circunstâncias, como um ateu se comporta, né, nesse sentido? Sim, senhor pastor. O que acontece? Todo homem, ele busca referenciais. Ele busca referenciais. O tempo todo ele está buscando isso. E como eu tinha uma afinidade com a ideologia de esquerda, eu buscava ali nos livros, né, do marxismo, do leninismo, as minhas referências. E entendia que a vida se encerrava com a morte física e não haveria nada depois. Essa
era a visão, né? E outra coisa também, pastor, é o seguinte, como as referências humanas, elas mudam de acordo com as circunstâncias, de acordo com o status social, de acordo com o meio em que nós estamos inseridos, o que acontece? A gente vai mudando também, né? Os referenciais vão mudando, as circunstâncias vão mudando e a gente vai mudando. Não tem um referencial absoluto. Eu não conhecia o referencial absoluto, aquele que não muda, né? Eram referenciais que flutuavam. Então, o ser humano... Aimã, e qual era a sua visão do cristianismo? O que você sabia sobre Jesus? Como ateu? Sabia nada, pastor. Nada, absolutamente nada. A sua visão do cristianismo, como era? Eu entendi o seguinte, que seria apenas um estilo de vida. Agora, tem um detalhe curioso que é o seguinte, na minha vida, desde criança, né, eu vejo hoje, já falando do depois, que foi cuidado de Deus, que eu tinha algumas características assim, de ser organizado, né, de ter algumas metas de vida, de ter objetivos mais definidos. E mesmo na condição de ateu, eu observava que o estilo de vida do crente, o crente apresentava ali algumas características que me atraía. Eu via, por exemplo, vizinhos ali na minha adolescência, pessoas que eram, eu diria, o cara não andava arrumado, depois que ele se tornava um crente, ele andava arrumado, ele tinha uma aparência melhor, ele tinha uma organização, né, de vida melhor. Essas coisas sempre me atraíram, né? No sentido de reconhecer no crente valores positivos, apesar de achar que essa ideia de mundo espiritual, vida após a morte, eu achava que isso aí era pura bobagem, vamos dizer assim. Quando e como aconteceu essa grande mudança em que você deixou de ser um ateu e passou a ser um discípulo de Jesus? Pastor, a gente poderia alongar falando sobre isso, né? Mas vou tentar fazer aqui um resumo, né? A minha esposa, a hoje pastora Adriana Macena, ela foi missionária nesse ministério, até contemporânea do senhor, em época de missão, durante 5 anos. E teve um período que ela se afastou da igreja, se afastou da missão. Nesse afastamento é que nós nos encontramos no meu ambiente de trabalho, né, na rede Cromos de ensino. E aí nós começamos a namorar, ficamos juntos, fomos morar juntos. Mas ela não perdeu a fé. E ela sabia que eu era um ateu, respeitava a minha posição, eu respeitava a posição dela, mas ela não congregava, ela não fazia parte de uma igreja, de um ministério. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque as lembranças que ela trazia da época de missão eram as melhores possíveis. Então, por exemplo, o senhor, pastor André, antes de conhecer o senhor, eu já sabia do senhor. E qual era a minha visão acerca do senhor? Olha, era um irmão dela, como se fosse um irmão de sangue. O reverendo, nosso pastor presidente, nosso líder, qual era a visão que eu tinha dele? Era como se fosse o pai da Adriana Macena. E ela falava com muita reverência, com muito respeito, com muito carinho. Então, eu até me emociono, né, quando eu lembro disso, porque todas as pessoas da igreja, ela tinha essa reverência, esse carinho e esse respeito. O reverendo
ela falava assim, o olhar do reverendo, aquele homem que lê a sua alma, um homem dominado pelo Espírito Santo, né? Então, assim, eu tinha essa visão acerca das pessoas da igreja, mesmo na condição de ateu, né? E 10 anos passados, a igreja chega a Belo Horizonte pela missão do esporte, através do missionário William Magrão. E o senhor esteve aqui, no primeiro momento. Nesse momento que o senhor esteve aqui com outros missionários, a Adriana, então não era nem missionária nem pastora, ela tinha voltado para Jesus. E só para o senhor ter uma ideia que eu não entendia nada, absolutamente nada, não sabia o que significava voltar para Jesus, não sabia o que era aceitar Jesus, nada disso. Quando ela falou assim, olha, depois de 10 anos ela falou com o reverendo. E o reverendo recebeu, né, a Adriana como filho pródigo, né? Recebeu sem perguntar por que saiu, o que estava fazendo, recebeu de braços abertos. E isso foi em 2012. E aí, olha só para o senhor ter uma ideia, quando ela falou assim, estou voltando para Jesus, eu estava achando que ela estava rompendo o relacionamento comigo e voltando para a missão. Então, só para o senhor ter uma ideia, que eu não entendia absolutamente nada. E aí, passados então 6 meses, o senhor desembarca em Belo Horizonte com o missionário, na época, o William Magrão, né, a missionária Raquel, o missionário Éder, o missionário Davi, todos da missão do esporte. E nós recebemos o senhor na sala do presidente da Rede Cromos de Ensino, o Walter, né, o professor Walter, o senhor Walter Batista Teixeira. Eu não sei se o senhor vai se recordar desse momento, né? E ali eu os recebia como parentes da Adriana Macena. Era dessa forma que eu via. Conta pra gente qual foi o ponto determinante para você não apenas crer em Deus, mas aceitar Jesus como seu único Salvador e fazer parte da Igreja de Jesus, da Assembleia de Deus de Gramacho. Então, pastor, aí, né, tomando como referência essa chegada, né, da igreja em Belo Horizonte, né, do senhor, dos missionários, obviamente, qual era a pauta das conversas? Qual era a palavra, né, qual era a pessoa central ali das conversas? Dos senhores comigo, Jesus, né? E ali naquele momento, né, quando o senhor pregava o evangelho para mim, aquilo tudo para mim uma novidade, eu expressei para o senhor, olha, eu sou ateu, não acredito em nada de mundo espiritual, para mim o único mundo que existe é o mundo material e nada além disso. E eu me recordo direitinho, isso aqui, exatamente nesse momento, quando o senhor chega a Belo Horizonte. O senhor diz assim, olha, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus e pelas experiências com Deus. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus e pelas experiências com Deus. Então, ali Deus já estava trabalhando no meu coração, sem eu saber por quê. Eu fiz uma proposta ao senhor, que foi a seguinte, olha, então eu vou ouvir o evangelho durante 1 ano. Pastor André, se não acontecer nada, o senhor não fica chateado comigo? Porque naquele momento eu me colocava na condição assim, né? A minha esposa, a Adriana, né, volta para a igreja. Eu já estava entendendo o que significava voltar para Jesus,
né, que voltava a ter uma vida de comunhão com a igreja, de ter um pastor, né, de fazer parte de um ministério, mas eu, na condição de ateu, não, isso aí não é para mim. Né? Eu posso, no máximo aqui, ser um amigo das pessoas que fazem parte dessa igreja e nada mais do que isso. Mas aí foi feito esse desafio, então, né? Que na verdade partiu de mim. O pastor, então eu vou ouvir a palavra por 1 ano. Se não acontecer nada, o senhor não vai ficar chateado. Aí o senhor só sorriu, nada mais além disso. Esse sorriso bonito aí, ó. E aí, pastor, então, olha que coisa, olha, coisa sobrenatural, né? Sobrenatural. Aí começa uma experiência com Deus. Sem eu saber, mas já começava uma experiência com Deus. Por quê? A partir desse dia, eu ia todos os domingos, não faltava um domingo, fazer o discipulado, que são aulas que o nosso ministério oferece, exatamente para quem está começando, né? Mas o que é a Bíblia? Como que é a estrutura da Bíblia? Plano da salvação. Jesus veio aqui para fazer o quê? Quem foi esse homem que mudou a história da humanidade antes de Cristo, depois de Cristo? O que é a igreja? Qual o papel de um pastor? Por que nós precisamos ter um pastor? Né? O mundo espiritual, ele é real, ele existe. Enfim, todos aqueles pontos básicos que eu não entendia de absolutamente nada. Eu ia para fazer o discipulado às 9 horas e assistir o culto às 10 horas. E aquilo que o senhor me falou, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus e pelas experiências com Deus, aconteceu. Não precisou 1 ano. Com 6 meses, eu estava convencido que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele é que dá sentido à nossa vida. Aleluia! Irmã, glória a Deus. A gente conversando, eu tive o privilégio de fazer parte do início, né? Acompanhar você. Eu cheguei a conhecer os últimos meses da sua vida como um ateu, e agora eu convivo muito mais com você como um legítimo filho de Deus, nascido de novo, que teve uma experiência com Jesus, e é muito maravilhoso. Eu peguei os últimos meses do Aimã como ateu. E a gente sabe que depois da nossa conversão, imagina o seu ciclo familiar e social em saber que agora um ex-ateu se converteu a Jesus. Como as pessoas à sua volta viram essa transformação na sua vida? Sim, senhor pastor. Antes eu quero só fazer um registro, né? Que também, antes de começar esse discipulado e a ida aos cultos, né? O primeiro culto da igreja viva, 24 horas, Assembleia de Deus em Gramacho, aqui em Belo Horizonte, e que nós tivemos a honra de receber aqui o reverendo, né, o pastor José de Santana Santos, né? Ele me presenteou com um livro da biografia de Jesus, e ele escreveu ali uma frase profética, né? Ele escreveu o seguinte, que Jesus, a frase foi exatamente o seguinte, que Jesus abra os seus olhos espirituais e você encontre nele o verdadeiro sentido da vida. E isso, em 6 meses, já era uma realidade. Então, aquilo que o Espírito Santo colocou no coração do nosso reverendo ao escrever essa frase, ela aconteceu, ela se tornou realidade. E nesses 6 meses também eu tive a honra e o privilégio de conviver com vários pastores da nossa igreja que falaram de Jesus para mim, de receber vários pastores aqui também na minha casa, o pastor Leonardo Miranda, o pastor Enoque, enfim, foi um período muito rico, em que era difícil ali, né, um ateu absorver
tudo de novo, né? Enfim, mas aí a conversão ela acontece de uma maneira muito consciente, porque antes de dar publicidade à minha decisão de que eu aceitaria Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, eu anunciei isso na minha família. Olha, eu vou entregar a minha vida para Jesus. Então, aí dentro da família já foi um choque, né? Já foi um choque, porque em 6 meses, antes de formalizar publicamente que eu aceitava Jesus como Senhor e Salvador, eu já estava falando da Bíblia, que a Bíblia seria, né, o meu guia, a minha referência, que eu já reconhecia a Bíblia como a palavra de Deus, que eu precisava de uma igreja, que eu iria ter um pastor, e agora o Evangelho, né, seria a minha missão de vida. Enfim, e aí já causa esse choque ali no ambiente familiar. E no ambiente do trabalho, também, aí após a conversão, eu fui dando publicidade. Vários amigos de longa data, eu fiz questão de chamar um a um e dizer o seguinte, né? Agora eu sou um crente, agora a Bíblia que vai conduzir a minha vida. Enfim, e fui anunciando isso para as pessoas que me conheciam. Aí tem reação de toda a natureza, né? Alguns falavam que eu estava louco, que eu passei por uma lavagem cerebral, que tinha acontecido algum choque muito dramático na minha vida. Enfim, eu ouvi de tudo. Alguns falavam que, olha, cuidado, agora o pastor vai tomar dinheiro seu. Outros falavam que eu estava na igreja por interesse financeiro, que eu ia ganhar. Então você vai de um extremo a outro. Então, mas o bom é que quando a gente já está com Jesus, nada do que os outros falam nos perturbam, porque o que realmente interessa para a gente é o que está escrito aqui, é o que a palavra diz. E aí, até pegando uma frase de um pastor da nossa igreja, tem o pastor Everson, né, que ele diz o seguinte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E aí, as opiniões que flutuam, que variam, essas não tem nenhuma perturbação mais na nossa mente, né? Nós estamos conscientes agora de quem sou eu e qual é a missão que eu tenho aqui. Irmã, tem uma frase emblemática que o reverendo, toda vez que conta o seu testemunho, aonde ele passa, ele fala das verdades do evangelho que ruíram as suas verdades. Você reproduza, por favor, essa frase que ficou, toda vez que a gente lembra do seu testemunho, a gente lembra dessa frase. Sim, senhor pastor. Pelo seguinte, né, eu me converti aos 45 anos, né, eu estou com 53 anos agora, e ao longo dos 45 anos, durante todas as fases da minha vida, a gente vai construindo verdades, né? O que a gente pensa acerca da política, o que a gente pensa acerca da vida profissional, o que a gente pensa acerca da vida espiritual, que nesse caso especificamente eu negava qualquer possibilidade de um mundo espiritual. Então, o pensamento acerca do casamento, o pensamento acerca da sociedade, dos amigos. Então, a gente vai formando as nossas concepções de vida, que eu chamo de verdades que a gente vai construindo ao longo da vida, que passam a ser as nossas verdades. E aí, o que aconteceu, né? Eu digo, resumidamente, que as minhas verdades ruíram quando confrontadas com as verdades do Evangelho. Então, tudo aquilo que eu construí ao longo de 45 anos foi destruído, desmoronou, como se um prédio fosse implodido para ser reconstruído algo novo. E o mais interessante é que, olhando para isso, a gente olha com alegria e dá graças a Deus, glórias a Deus, porque o velho foi destruído e algo novo eu deixei ser construído por meio de Jesus Cristo. Irmã, a gente acredita que esse programa vai alcançar muitas pessoas, e se por acaso um ateu, agnóstico,
teísta, ou, enfim, ou sem religião, ou qualquer outra religião que as pessoas possam professar ter, que mensagem você teria para que elas tivessem um relacionamento com Cristo? Isso é diferente de ter uma religião, né? O Salmo 14, o Salmo 53 diz, né? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Mas a Bíblia diz em João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a primeira coisa importante é que a verdade, ela pode ser conhecida. E você conheceu a verdade. E Jesus se apresenta como a verdade, né? Para as pessoas que hoje não têm religião, são ateus, agnósticos, teístas, enfim, que mensagem você teria a respeito dessas verdades que confrontaram as suas e agora surgiu um novo Aimã? Sim, senhor pastor. Olha, o conselho que eu dou a todos, né, ter essa experiência que eu tive. Permita ser confrontado com o Evangelho. Tire um tempo da sua vida para ouvir o verdadeiro Evangelho. Porque todo aquele que permitir, de coração humilde, ele vai ter um encontro com essa verdade. Porque nesse período, pastor, que que Deus, né, sem eu saber, mas tinha colocado no meu coração para ir ouvir a palavra, e eu atribuo que esse primeiro milagre, ele aconteceu quando eu recebi homens e mulheres de Deus na minha casa, né? Pastores, missionários, pastoras e missionários na minha casa, e aí onde Jesus entra, vai acontecer um milagre. Não tem jeito, algo sobrenatural vai acontecer. Então eu atribuo essa permissão que eu dei para ser confrontado com o Evangelho, que já foi a primeira ação de Deus de maneira sobrenatural, né, pelo fato de receber homens e mulheres de Deus. Então, é importante, assim, abrir o coração, desfazer a dureza de coração e ouvir a palavra. Olha, eu fui ouvir a palavra sem preconceito, sem julgamento, e dei esse tempo a mim mesmo. Eu falei, olha, 1 ano, eu vou dar 1 ano. A gente, muitas vezes, separa 1 ano da vida para tantas coisas. Por que não separar um período para ouvir a palavra, experimentar, tá, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus? Né? Então, a gente abre janelas e portas para tantas coisas. Curso disso, curso daquilo, palestra disso, palestra daquilo. Muitos buscam ajuda em vários lugares. Dê essa oportunidade para ouvir a palavra de Deus. Né? Eu faço esse apelo. Não é a religião, não é a busca de algo ritualístico, mas conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Conhecer a pessoa de Jesus. Hoje, aqui, pastor, antes de começar aqui o programa, eu brincava aqui com a Natália e com o Léo, recém-convertidos, pessoas que, inclusive, pensavam assim, eu não diria da mesma maneira, mas pensavam também coisas que eu pensava acerca da igreja, acerca do mundo espiritual, e eu perguntei a eles, né, recém-convertidos, qual o capítulo que você indicaria para alguém que está começando, né? Aqui, só em tom de brincadeira mesmo, mas ao mesmo tempo muito sério. João 3 que fala do novo nascimento. O novo nascimento. Permita que a palavra de Deus entre no seu coração, né? E outra coisa que eu acrescentaria, pela sua própria experiência de vida, em religião ou como ateu, você sabe muito bem que você busca preencher a sua vida com algo. Você corre atrás de alguma coisa. Mas
você só vai encontrar a plenitude da vida quando tiver um encontro verdadeiro com Jesus, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus e o homem é uma criação de Deus. Então, se o homem ele não tem um encontro com Deus, vai faltar algo na sua vida. Então, quanto antes, permita esse encontro com Jesus, que aí aquele que te criou, aquele que te projetou, aquele que tem um plano de vida para você, estará com você, que é o Deus criador de todas as coisas. Glória a Deus. A irmã, para quem mora na capital mineira, Belo Horizonte, onde é que a Igreja Viva se reúne e quais os dias? Sim, senhor pastor. Aqui nós nos reunimos no Hotel BH Palace, na Avenida Augusto de Lima, próximo à Praça Raul Soares. Nós temos as reuniões no domingo, culto da palavra às 10 horas da manhã, temos o discipulado às 9 horas da manhã, às 18 horas, culto de milagres, e na quarta-feira também nós temos o culto da palavra às 19 horas. E entre os representantes do reverendo que estão na frente do trabalho aí, pode acontecer de alguém em uma dessas reuniões encontrar a pastora Érica, a pastora Macena ou o missionário Aimã, que hoje é um missionário, cooperador do nosso reverendo, pregando o evangelho. Olhar para o Aimã, olhar para cada um de nós vemos um grande milagre. Então, você é o nosso convidado para participar de uma de nossas reuniões. Para quem está em Belo Horizonte, o endereço já apareceu para você aqui, a gente coloca. E agradecer ao missionário Aimã, a toda a equipe aí em Belo Horizonte que representa o reverendo, por esse momento especial. Nós teremos mais assuntos, né? Mas o tempo não deixa, a gente pode marcar uma próxima. Aimã, eu quero lhe agradecer e agradecer toda a equipe que está aí com o senhor, dando esse suporte e juntos até a volta de Jesus, ajudando o nosso reverendo. Sim, senhor pastor. E eu gostaria de acrescentar, né, para aqueles que vão ouvir, né, esse testemunho aqui de um ex-ateu, é que permita esse confronto com o Evangelho para que você tenha a resposta segura da eternidade. Uma pergunta que eu tenho feito a muitas pessoas: o que terá importância para você daqui a 100 anos? O que terá importância para você daqui a 200 anos? E, curiosamente, alguns me respondem assim: o que eu vou deixar para o meu filho, ou aquilo que eu ensinei para algumas pessoas. E curioso, pastor, que aí eu digo o seguinte: eu não estou perguntando o que você vai deixar para as outras pessoas. Eu gostaria de saber o que terá importância para você daqui a 100 anos. E só Jesus pode te dar essa resposta. Uma eternidade segura, uma eternidade no céu, sem dores, sem sofrimentos, com a glória de Deus, né? Ele veio aqui para nos apresentar o reino dos céus e um plano de salvação, nos tirar da condenação eterna no inferno, com dor, com sofrimento, com angústia, tudo aquilo que a nossa alma sente, né, de ruim, mas ele pode nos resgatar desse estado de condenação. Só ele, Jesus, pode nos levar ao reino dos céus e à salvação eterna. Muito obrigado, pastor. Um forte abraço. Foi um prazer falar com o senhor. E aqui a gente sempre se emociona, né, com essas palavras e vivendo esse momento. Muito obrigado. Muito obrigado, missionário. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade existe, e você pode conhecê-la. E a verdade é Jesus. Esse Jesus que mudou a vida do nosso professor Aimã Sampaio, um ex-ateu, convertido a Jesus, hoje fazendo parte da Igreja de Cristo, e já há alguns anos caminhando com Cristo. Você vê aí o que o Espírito Santo é capaz de fazer
se você apenas permitir. Quando a Bíblia fala lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, pode ter certeza que esse programa que você está assistindo, Deus ele está falando ao seu coração. Abre o seu coração, não endureça o seu coração. Jesus ele quer te salvar. Vou deixar mais uma vez o endereço da nossa igreja sede internacional, Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias. Ou se você pode procurar também uma das igrejas mais próximas da sua casa, entrando em contato pelo telefone que aparece aqui para você. E vai ser uma alegria receber toda a sua família, seus amigos e você aqui em uma de nossas reuniões. Que Deus abençoe. O programa Mundo Real Entrevista acaba por aqui, mas de segunda a sexta nós estamos na internet, no YouTube, assistindo e ouvindo as maravilhas de Deus nesse ministério. Fique na paz e até a próxima. Shalom!